quanto tempo demora para chegar a 75? Ele pede quanto tempo demora, mas ele fala ele dá um intervalo de tempo, acho que de 1 a 6 também. Ele pede outras coisas, mas aí não entendi não. Se ele já determina o intervalo e naquele intervalo não chega na metade da população. Eu não entendi, particularmente, não entendi. Não lembro também que questão era. Da infecção lá, da população. Ah, era do... É um antes desse, não é esse não. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o da aula de hoje. Tá. Aula de hoje. Ah, é o do... Tá, mas aqui ele é simples. Simplesmente é só tu fazer a equação. É só tu pegar, aplicar o Multicut e tal, e fazer o gráfico. Não tem grande mistério. Eu me lembro. Deixa eu ver. Aqui ele fala um monte de coisa, te dá a equação, te dá o K, te dá 1 sobre 24, e ele vai te perguntar em quanto tempo. Ele quer saber em 6 dias quantas pessoas são infectadas. Se X é o número de pessoas, então tu vai ter que fazer um gráfico X, T e X. Só isso. Não, até tudo bem, mas ele fala assim, depois ele pergunta assim, aí ele diz assim, e em quanto tempo o modelo matemático usado, tipo, eu não entendi, ele pega quanto tempo demoraria para metade da população? Assim, aqui ele vai falar... Tarará. Determina o número de alunos infectados. Em quanto tempo metade dos alunos está infectado? Ah, tá. Eu considero o quê? Eu considero 6 dias, então? Não, calma. É boa essa pergunta, essa questão. Determine o número de alunos infectados após 6 dias. Tá. E em quanto tempo... Ah, tá. Essa parte aqui, essa aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V do semestre passado que não entrou. Semestre passado... Então o objetivo, determinar X alunos infectados em 6 dias. Isso. Tá, beleza. Então tá. Esquece o resto, eu esqueço ali. Tá. Isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do semestre passado. Semestre passado eles me entregavam isso de outra forma. Então, eu Ctrl+C, Ctrl+V e toquei. Tá, isso aí. Obrigado. Beleza. Tá. Então, nós estávamos resolvendo esse problema aqui. E esse problema, né, nós fizemos aquele exercício do capacitor. E ele quer, então, agora a corrente no circuito, né? A corrente no circuito, ela é I, né? O I é a derivada da quantidade a taxa de variação da carga, né? A taxa de variação da carga no tempo. Então, para calcular a quantidade, a corrente nesse circuito, nós vamos ter que calcular a derivada, né? De Q em relação a T. Então, se nós vamos voltar lá no Excel. Né? Então, no problema que nós tínhamos do capacitor, né, do circuito RC, nós resolvemos o problema do circuito RC, e aí nós temos aqui o tempo e nós temos aqui a carga. Então, quem é a corrente? A corrente, né, a corrente I, ela é quem? É a derivada de Q em relação a T. Então, nós vamos pegar o resultado que nós temos para Q, né? Então, essa tabela, essa linha de Q, ela foi obtida, calculada no problema da equação diferencial. Então, eu vou pegar essa tabela, esse resultado que eu tenho para Q e colei aqui. Então, agora é calcular a derivada. Então, como é que eu calculo a derivada? Bom, na primeira linha, eu não tenho passado. Então, eu só tenho o presente, o futuro menos o presente. Dividido por quem? Por 0,2. Por que é 0,2? Ora, qual é o espaçamento que eu tenho aqui? É 0,2, né? Se a gente olhar o que nós temos aqui, o nosso espaçamento era 0,2. Então, por isso, é dividido por 0,2, que é o espaçamento
que eu tenho aqui, né? Então, a distância entre 0 e 0,2 é 0,2. Então, foi dividida por 0,2. E essa distância se mantém constante. Tá. A partir do k igual a 2, então, aqui, no k igual a 0, eu não tenho passado. Agora, no k igual a 1, eu tenho passado. Então, a derivada vai ser calculada como? Vai ser o futuro menos o passado dividido isso por 2 vezes 0,2. Repara que eu estou usando parênteses porque é tudo debaixo do denominador. É tudo debaixo da divisão. Né? 0,2 porque é a distância que eu tenho entre 0 e 0,2 e entre 0,2 e 0,4. Ok. Tá ali. E agora eu vou arrastar. Vou arrastar, tarará, tarará, arrastei, 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 até chegar aqui. Né? Por que eu não arrasto mais? Eu posso continuar arrastando mais, só que aqui nós temos um problema. Repara que para calcular, né, no tempo, na posição 20, né, para k igual a 20, ou melhor, no tempo 20, né, que é tempo 20, né, eu vou estar entrando num campo que eu não conheço, que eu não sei qual é a carga em 20,2. Eu não sei quanto é. Então, nós temos que fazer, né, só considerar o passado. Então, vai ser quanto? Vai ser o atual menos o passado, dividido isso por 0,2. Certo? Ali. Calculada a derivada, né? Então, a gente pode fazer o gráfico, né? Pegar o t, né, com a corrente. E fazer um gráfico. Né? Tá lá. Nós estávamos derivando estamos fazendo a derivada de uma função cosseno, então ela vai dar um seno, né? Então vai continuar da mesma forma. Bom, o problema, né, ele também apresentou uma solução analítica, né? Porque como eu peguei esse problema de um livro de equações diferenciais, então ele apresentou uma solução analítica. Está aqui a solução analítica. Então, para nós compararmos, nós podemos comparar essa solução analítica. Posso vir aqui e comparar com a solução numérica, né? Então, vamos colocar... Então, a solução analítica é esta aqui, né? Então, está aqui a minha solução analítica. Então, eu vou botar aqui o I analítico. De novo, eu repito. A gente tem o I analítico às vezes. Quando não tem I analítico, não é para calcular o I analítico, porque o objetivo da disciplina é numérica. Ah, mas quando tem, a gente pode comparar. Nem sempre tem. Tá? Bom, então, o I analítico é quanto? É 4 que divide 5, vezes o EXP, né? O EXP de menos T, mais 16 que divide 5, vezes o cosseno de 2 vezes T, menos 8 que divide 5, vezes a função seno, né? Função seno de 2 vezes o t. Né? Então tá. Só por uma questão de comparação, né? A gente vê que em alguns lugares ela dá bem pertinho, em alguns ela dá uma diferença. Ah, mas por que isso está errado? Não, não está errado. Porque nós estamos comparando um modelo numérico com um analítico. O que é exato? O que é certo?
O numérico, o analítico é sempre exato. O numérico é uma simulação. Tá? Então, ele nunca vai ser... Ele está simulando, certo? Mas a aproximação deles é muito boa. Então, e eu coloquei o analítico só para mostrar para vocês que nós conseguimos, então, fazer tudo isso. Né? Além disso, por que deu uma diferença? Às vezes, a gente olhando assim, pode ter uma diferença um pouco maior, mas essa diferença um pouco maior também se dá. Por quê? O que eu já obtive ele de um processo numérico. Então, ele já tem um erro embutido na hora de calcular o Q. Né? E agora eu estou calculando a corrente por um outro processo numérico. Então, já tem outro erro embutido no processo numérico. Então, o processo analítico ele é exato. Ele sempre vai dar um valor exato. Na hora que a gente está calculando processos numéricos, a gente está sempre embutido um errinho. Como a gente diminui esse erro? Ora, em vez de ter 0,2, eu poderia fazer 0,02. Aí o meu erro ia diminuir um monte. Certo? Bom, essa parte de derivadas, a gente trabalha ela para chegar nas derivadas segundas, para a gente resolver equações diferenciais com derivadas de segunda ordem. Né? As derivadas de segunda ordem, né, as derivadas segundas, elas... aqui estão os esquemas, ascendente, descendente, centrado, mas nós vamos tratar apenas do esquema centrado. Né? Aqui eu vou dar só uma ideia geral e fazer alguns exercícios, algumas questões. Não vou me aprofundar muito, tá? A gente poderia ter, sei lá, se tivesse mais umas 3 aulas, daria para a gente não ia chegar para ver, vamos dizer assim, todas as possibilidades que a gente pode ter, que é muita coisa. Mas aqui só uma ideia. Então, nós temos aqui um esquema centrado. Então, aqui a derivada segunda, né? Então, a gente não vai calcular a derivada segunda, a gente vai direto para as derivadas, as equações diferenciais com derivadas segundas, né? Essas equações diferenciais com derivadas segundas, elas estão bem presentes nos problemas que vocês resolvem em engenharia, né? Vocês têm, por exemplo, o sistema massa-mola amortecedor, circuitos RLC, né? São exemplos bem batidos de equações diferenciais, de modelos matemáticos que envolvem equações diferenciais que vocês trabalham, né, por aí. Então, quando nós temos uma equação diferencial que ela está nesse formato aqui, e quando eu coloco nesse formato, a gente tem que olhar que o y duas linhas, ou seja, a derivada segunda em y, né, quem multiplica o y duas linhas? Multiplica o 1. 1 multiplica o y duas linhas. Tá? E, por exemplo, se eu tenho... Tá? Vou fazer um... Então, esse aqui é o formato da minha equação diferencial. Né? Então, equação diferencial... Essa aqui é a equação diferencial de segunda ordem linear. Aqui eu não estou usando coeficientes constantes. Né? Na disciplina que vocês trabalham, na disciplina de equações diferenciais, geralmente equações diferenciais lineares de segunda... equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Né? Aqui eu não vou usar os coeficientes constantes. Porque o modelo que a gente vai tratar serve também para quando os coeficientes não são constantes. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente para o y, duas linhas, é 1. Então, nós queremos que a equação diferencial ela tenha esse formato. Então, se eu tiver uma equação diferencial, nesse sentido, assim, y duas linhas, mais x ao quadrado, y'
mais, sei lá, 7xy igual a seno de x. Sei lá, essa é a equação diferencial. Né? Como é que eu faço para colocar ela no formato que nós precisamos? Né? Então, essa equação diferencial aqui, ela tem um 5 multiplicando a derivada segunda. E o formato que nós precisamos não tem ninguém multiplicando a derivada segunda. Na verdade, tem, né? Quem está multiplicando a derivada segunda? O 1. Então, para eu ter 1 na frente da derivada segunda, eu vou dividir toda a equação por 5. Então, para colocar a equação no formato necessário, vamos divide-se, né? Divide-se toda a equação pelo coeficiente da parcela, né, da derivada segunda, Então, qual é o coeficiente, né? É 5. Então, eu vou dividir tudo por 5. Daí vai ficar quanto? 5 dividido por 5 dá o nosso 1. Mais x ao quadrado dividido por 5. Dividir por 5 também ele. Eu não vou dividir só o primeiro. Porque se eu divido eu tenho que dividir todo mundo, porque é uma igualdade. Na igualdade, o que eu faço com uma parcela, eu tenho que fazer com todas as parcelas. O que eu faço com um lado, eu tenho que fazer com todos os lados. Então, vai ficar mais 7x sobre 5, vezes y, igual ao seno de x dividido por 5. Tá. Faltou o y nele. Oi? Ah, faltou o y duas linhas, né? O y'. Tá. Então, agora, nós queremos colocar nesse formatinho aqui. Então, como é que vai ficar? Eu vou colocar nesse formato. Então, quem vai ser o P? O P de x é quem? X ao quadrado sobre 5. Esse é meu P de x. Quem vai ser o Q de x? Quem vai ser o Q de x? O Q de x vai ser 7x sobre 5. E quem vai ser a F de x? A F de x vai ser seno de x sobre 5. Tá? Então, a minha F de x vai ser o seno de x sobre 5. Não é seno de x sobre 5, é seno de x sobre 5. Tem uma diferença entre... Isso sempre é bom falar, porque às vezes, né, eu sei o que acontece. Ó, seno de x sobre 5, eu estou dividindo o ângulo por 5. E isso é diferente de seno de x dividido por 5. São duas coisas diferentes. E muito diferentes. Certo? Então, tem que ser escrito da forma certa, porque quem vai ler, né, tem que saber o que foi feito. E aí, quando eu falo isso, eu não falo só por mim, porque eu tenho que ler depois do trabalho de vocês. Mas daqui a um tempo, vocês vão estar escrevendo relatórios para clientes. Então, eles vão ter que ler o que vocês fizeram, certo? E eles são mais exigentes do que eu, vocês podem ter certeza. Bom, então, o que acontece? Quando nós temos essa equação diferencial aqui, né? Então, nós temos uma equação, né, de segunda ordem, e para uma metodologia numérica para resolver essa equação é nós aplicarmos as derivadas, né? Então,
que acontece? Nós temos a derivada segunda. Né? Então, se eu pego a derivada segunda, centrada, vou pegar sempre a derivada centrada. Então, se eu pego a derivada centrada, né, que é a derivada centrada, então, eu vou ter... então, vamos fazer aqui o que a gente chama de esquema centrado. Né? Então, a derivada segunda centrada, ela é igual ao y i mais 1, né? Menos 2 vezes o y i mais o y i menos 1. Tudo isso dividido por h ao quadrado. h ao quadrado ou 2h ao quadrado? É h ao quadrado. Eu confundo com 2. Tá. Então tá. Beleza. Então, é h ao quadrado. A derivada de primeira ordem, né, que nós vamos usar aqui, é qual? É y' igual a y i mais 1 menos y i dividido isso por 2h. Tá? E aqui, como é um esquema centrado, a nossa derivada é calculada no ponto I. Tá? Então, ela vai uma para frente e uma para trás. Nós estamos calculando a nossa derivada no ponto I. Opa. Ela vai uma para frente e uma para trás. Né? Lembrando, novamente, pela milionésima vez na disciplina, que o índice refere à posição. Ou seja, se eu estou falando do y7, então eu tenho, né, y duas linhas 7. Então vai ficar y, o meu i é 7. 7 mais 1, 8. Menos 2 vezes y, o i é 7. Mais y, i menos 1. O i é 7. 7 menos 1, 6. Certo? Então, é sobre isso aqui. Sempre lembrado disso. E o índice corresponde à linha, né? Que eu estou olhando na tabela do Excel. Tá. Então, o que acontece? Então, essas derivadas, essas aproximações dessas derivadas aqui, né? Quando elas são jogadas, né, na nossa equação, nós vamos ter o seguinte, né? Eu vou ter, vou botar aqui. Eu vou ter aqui, então, eu coloquei no lugar da derivada segunda, no lugar da derivada primeira, né? Eu vou colocar isso aqui. E aí nós temos o seguinte, os índices, né? Então, nós estamos calculando sempre no ponto I. Então, tudo é calculado no ponto I. E dessa maneira, o que que nós queremos? Nós temos o I. Quais são os índices que nós temos? Nós temos aqui o I. Aqui eu tenho o I. Né? Já que aqui tem mais I, tudo eu tenho I. Né? Mas a minha variável, a variável de interesse sempre é o Y. Então, eu tenho o YI. Eu tenho o YI. Qual é o outro Y que eu tenho? Eu tenho o YI mais 1, né? Eu tenho YI mais 1. Tenho YI mais 1 aqui, YI mais 1 aqui. E eu tenho o YI menos 1. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho informações do passado, informações do presente, informações do futuro. O que que nós queremos? Nós conhecemos o passado, nós temos o presente e o nosso objetivo é o futuro.
Então, o que acontece? A gente faz uma modelagem aqui e isola o yi mais 1. E aí nós temos, então, né, essa formulação aqui. Essa formulação que está aqui, destacada, é a formulação que resolve esta equação diferencial aqui, certo? Numericamente. Tá? Então, repara, quando eu peguei, coloquei tudo aqui dentro, eu fui lá e isolei o y mais 1. Então, fica como exercício para vocês depois fazerem as continhas e isolar o y mais 1, certo? Vai chegar nesse mesmo resultado. Pode ter um outro tipo de modificação, sei lá, depende da forma como vocês tratam determinadas questões, né? Mas se vocês olharem, vai chegar sempre num resultado equivalente. E os números sempre vão bater depois. Tá? Então, é essa expressão aqui que nós vamos, essa expressão recursiva, nós vamos então implementar no Excel para calcular o y mais 1. Tá? Então, é essa expressão aqui. Bom, então vamos ver o seguinte. Vamos fazer um exemplo e ver o que acontece. Então, toda vez que nós vamos resolver uma equação diferencial, vou pegar essa aqui. Tá? Vamos lá para a questão. Então, quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, com uma derivada segunda, nós temos que ter duas condições. Por quê? Como vocês viram na disciplina, nós temos duas derivadas. Para cada derivada, nós temos uma integral. Então, para cada integral, nós temos uma constante de integração. Então, se nós temos duas derivadas, nós vamos fazer duas integrações, e nós vamos ter duas constantes de integração. Para determinar as constantes de integração, nós precisamos ter condições. E isso é papo que vocês viram lá em equações diferenciais, em cálculo 2. Começaram vendo em cálculo 2 e aprofundaram em equações diferenciais. Aqui, como nós estamos falando de solução numérica, nós vamos sempre precisar de condições. Tá? Toda solução, modelo numérico, vai precisar de condições, porque no final das contas a gente vai ter uma solução particular. E quais são as condições? Nós vamos trabalhar com uma condição, né, da função e uma condição com derivada. Então, vocês podem ver que nessa equação nós temos uma condição sem derivada e uma condição com derivada. Tá? E o que nós vamos fazer com essa situação que envolve uma derivada? Então, essa situação que envolve uma derivada, nós temos o seguinte. Né? Então, na condição inicial, o y0 vai ser o y0. Então, o y de 0 é y0. Né? Então, o que acontece? Eu vou ter k. O que mais? Eu vou ter o x. Meu primeiro, então, k0. x0, né? E aqui meu primeiro y. Então, meu primeiro y é 1. Tá. Agora, o que eu faço com a condição? A condição é uma condição que envolve uma derivada. É uma derivada, né, em zero, né, no primeiro ponto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma formulação geral. Então, como eu quero calcular a derivada, como eu estou calculando a derivada em zero, no primeiro ponto, né, no instante começo, então eu vou estar com i igual a 0, vou estar com i igual a 1. Eu não tenho antes. Então, se eu quero calcular a derivada
em 0, eu só vou ter y em 1 menos y em 0. Qual é a distância entre o 1 e o 0? É 1h. Né? Então, o y0 eu conheço. Né? Esse valor, a derivada no instante inicial, eu vou chamar de A. Então, se eu colocar um A aqui, eu vou ter y1 menos y0 dividido por h. Como nós queremos sempre o futuro, ou seja, eu conheço o y0, eu conheço o h e eu conheço o a. Então, quem eu não conheço é o y1. Então, nós queremos o futuro, que é o y1. Então, eu vou ter essa expressão aqui, y0 mais a vezes o h. Certo? Muito bom. Então, vamos ver o que acontece com o problema. O que mais que ele me dá do problema? Ele dá do problema, né, que ele quer simular. É isso aqui. Ele quer simular de 0 até 2π com n igual a 40. Então, vamos ver o que é isso.